E aí, bora fazer um tour anatômico para um órgão que todo mundo acha que conhece, mas que é super complexo e, claro, vital: o estômago. A gente vai dar uma olhada de perto na engenharia por trás dessa verdadeira usina digestiva. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com uma introdução, depois mapeia o lado de fora, mergulha na parede dele, vê as conexões com os vizinhos e, para fechar, entende como ele consegue energia para tudo isso. Vamos nessa? Então, para começar nossa exploração, a primeira coisa é entender o que é exatamente o estômago e, mais importante ainda, onde é que ele fica nesse mapa complexo que é o nosso corpo, né? Olha só, o ponto principal é que o estômago tem uma função dupla. Ele não é só um saco que guarda comida, sabe? É também um processador químico superativo que fica lá misturando e quebrando tudo com seus sucos digestivos potentes. Pra gente ter uma ideia, dá pra pensar nele como um morador da cobertura do abdômen. Ele fica ali, bem acomodado, sabe? Tem o fígado e o diafragma logo acima protegendo e ele descansa tranquilamente sobre outras estruturas, como o mesocólon transverso. É um lugar bem estratégico, sem dúvida. Ok, agora que a gente já sabe onde ele mora, que tal explorar a geografia externa do estômago? Vamos dar uma olhada nas suas principais regiões, nas bordas e, claro, nos portões de entrada e saída. Para facilitar a vida, a gente pode pensar na estrutura externa dele em pares. É bem visual. Temos duas porções principais, uma vertical e outra horizontal. Temos também duas bordas, que são as curvaturas, uma menorzinha e outra bem maior. E, claro, duas aberturas, uma para a comida entrar e outra para sair. Simples assim. E olha que interessante a diferença entre essas duas bordas, as curvaturas. A curvatura menor, essa mais curta, é como se fosse um porto, sabe? Super funcional. É o hilo, o lugar por onde entram e saem os principais vasos e nervos. Já a curvatura maior, essa mais longa e convexa, funciona como uma grande doca, um ponto de ancoragem para os ligamentos que prendem o estômago em outros órgãos. Chegamos no portão de entrada, a cárdia. É aqui a primeira parada da comida depois que ela desce pelo esôfago. É uma abertura que parece simples, mas é super importante. Ela marca o comecinho da jornada da digestão lá dentro do estômago. E lá na outra ponta, a gente encontra o portão de saída, o piloro. Mas olha, ele é bem mais que uma simples portinha. Ele é tipo um segurança, um porteiro muscular super inteligente. É o esfíncter pilórico que controla o fluxo com mão de ferro, liberando o que já foi processado para o intestino, mas só no tempo certo. Bom, agora vamos fazer uma viagem para dentro. É como se a gente fosse descascar uma cebola, camada por camada, para entender a estrutura que dá toda a força e a função para a parede do estômago. A parede do estômago é basicamente um sanduíche de 4 camadas. De fora para dentro a gente tem, primeiro, a serosa, que é uma capinha de proteção. Depois vem a camada muscular, que é super forte. Aí tem a submucosa, cheia de vasos sanguíneos. E por último, a mucosa, que é o revestimento interno que, vamos dizer, bota a mão na massa e faz o trabalho pesado da digestão. E aqui está o pulo do gato para entender por que o estômago é tão bom em misturar as coisas. A maioria dos órgãos digestivos tem só 2 camadas de músculo, certo? Pois o estômago tem 3. Essa terceira camada, a mais profunda com fibras oblíquas, é o segredo. Ela permite um movimento de torção tipo um liquidificador, que garante que a comida se misture perfeitamente com os sucos digestivos. É uma máquina de misturar, literalmente. Certo, agora vamos dar um passo para trás, um zoom out, para a gente poder entender o sistema super sofisticado de membranas e ligamentos que mantém o estômago no lugar, porque ele precisa se mexer, mas não pode sair boiando pela barriga, né? E essa é uma pergunta excelente. Pensa bem, o estômago precisa de espaço para aumentar e diminuir de tamanho, mas ao mesmo tempo ele precisa ficar preso no lugar. Então como é que a natureza resolveu esse quebra-cabeça? A resposta está numa estrutura chamada peritônio. Imagina ele como um lençol que não só cobre o estômago, mas que também se dobra e cria umas alças, que são os ligamentos. São tipo amarras flexíveis que conectam o estômago ao fígado, ao baço, e ainda formam uma espécie de avental, o aumento maior, que cai por cima e protege os outros órgãos. Super engenhoso. Bom, um órgão que trabalha tanto assim precisa de muito, mas muito combustível, né? Então, agora o nosso foco vai ser no suprimento de sangue dele. Vamos ver como essa máquina de alta energia é abastecida. E para um sistema que parece tão complicado, a origem de tudo é até que bem simples, mas muito poderosa. Dá para a gente rastrear toda a irrigação de sangue do estômago até um único ponto de partida. E esse ponto é o tronco celíaco. Ele é um ramo bem curto e calibroso que sai direto da artéria aorta, a principal autoestrada de sangue do corpo. A analogia da árvore é perfeita.
Ele é o tronco principal e dele vão sair todos os galhos que vão nutrir o estômago. Esse tronco celíaco se divide rapidinho em 3 galhos principais. E o mais legal é que, mesmo que os nomes deles indiquem que eles vão para outros lugares, tipo pro baço ou pro fígado, todos os 3 acabam ajudando a irrigar o estômago. É um belo exemplo de trabalho em equipe na nossa anatomia. E aqui a gente vê a genialidade desse sistema. Os ramos daquelas 3 artérias principais se encontram e se conectam, formando 2 arcos, 2 circuitos contínuos de artérias, um em cada curvatura do estômago. Essa conexão, que a gente chama de anastomose, cria uma rede de segurança. É uma redundância que garante que o estômago nunca fique sem sangue, mesmo que um vasinho ou outro tenha algum problema. E essa, no fim das contas, é a grande lição desse nosso tour. A gente deixa de ver o estômago como um simples saco de comida e passa a entender ele como uma estrutura super dinâmica, com músculos poderosíssimos, um sistema de fixação inteligente e uma rede de artérias que é literalmente sua linha da vida. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? O estômago é só um exemplo da engenharia fantástica que existe dentro do nosso corpo. Fica a pergunta: que outras maravilhas da arquitetura biológica estão aí, trabalhando em silêncio a todo momento para manter a gente vivo, só esperando para serem descobertas?